A palavra de Deus que está registrado em Gálatas, capítulo 5, nós temos, esse mês é o mês da família, e nós vamos, durante todo o mês, todas as mensagens, exceto a de hoje, especificamente, as mensagens serão focadas no fruto do Espírito. Você sabe muito bem que está registrado no verso 22 e 23 de Gálatas, né? Que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E em contrapartida, nós temos também, Paulo coloca essa lista do fruto do Espírito para que possa ocupar o nosso coração, para que aquilo que está no nosso coração possa bater em retirada. E o que tem no nosso coração, o que tem no coração do ser humano, é sobre esse texto que eu gostaria de ler com você, que é Gálatas 5, a partir do verso 19 até o verso 21, que diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra viva e eficaz. Continue, ó Deus, falando conosco. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Paulo deixa claro que existe uma guerra espiritual, uma batalha espiritual. É o fruto do Espírito, é o novo homem, a nova natureza, aquele que recebeu Jesus como Salvador da sua vida, e a velha natureza, o homem mau, que é as obras da carne. As obras da carne é as nossas obras, aquilo que nós fazemos. O fruto do Espírito não somos nós que produzimos. Nós não somos capazes, por nós mesmos, desenvolver amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso não vem de nós. Isso é obra do Espírito Santo de Deus, porque o fruto é o fruto de quem? Do Espírito. Então pertence ao Espírito Santo, não pertence a nós. O que pertence a nós? Infelizmente é isso: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Isso é o que está no coração de todo ser humano. E o desafio aqui é fazer com que essa obra da carne seja arrancada pelo Espírito de Deus, e então Deus comece a colocar dentro de nós o seu fruto. E quando nós olhamos e começamos a entender que o fruto do Espírito, ele deve ser desenvolvido a partir da minha casa, do meu lar. É ali na minha casa, no meu lar, é o primeiro e grande desafio. É o desenvolver, é o permitir, aliás, é o desenvolver, não, é o permitir que o Espírito Santo de Deus possa, então, desenvolver esse fruto no meu coração. Mas o que nós podemos fazer quanto às obras da carne? Porque mesmo que nós aceitamos Jesus como Salvador, nós ainda temos isso no nosso coração. Alguns com menos intensidade, outros com mais intensidade, mas todos nós temos. E nós precisamos aprender a como esvaziar, tirar, suprimir
essas coisas que estão no nosso coração, e é só com a obra do Espírito Santo em nós. Por isso que a família que é cheia do Espírito Santo aprende a dizer não. Aprende a dizer não para a vontade própria, que é a carnal. Aprende a dizer não para a imoralidade. Quando Paulo fala sobre imoralidade, ele está querendo usar a palavra porneia. Porneia significa relacionamentos sexuais ilícitos e imorais. Porneia se manifesta em prostituição, pornografia, adultério, homossexualismo, incesto, bestialidade, tantos outros comportamentos sexuais ilícitos e imorais. A Bíblia nos dá orientações para que nós possamos combater de forma segura o pecado da imoralidade. A Bíblia, já conhecendo o coração do homem, Deus conhecendo o coração do homem, sabendo o que o homem é, então o homem precisa se abster-se totalmente da imoralidade. 1 Tessalonicenses capítulo 4, do verso 3 ao 5, diz o seguinte: pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como os gentios, que não conhecem a Deus. Então, Paulo está dizendo para nós que o que nós precisamos, e o que nós precisamos ter, para que nós possamos ter uma vida santa, é a armadura de Deus. A armadura de Deus, verdade de Deus, justiça de Deus, vivendo e pregando o Evangelho, guardar o coração com o escudo da fé, convicção da salvação e a palavra de Deus na nossa boca e em nossas ações. A armadura de Deus. É isso que nós precisamos para vencer a imoralidade. O cristão deve fugir da imoralidade sexual e ter consciência de que é um pecado contra o seu próprio corpo. E aqui a palavra de Deus diz para nós, quando Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 6, verso 18, fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. E o crente é templo do Espírito Santo. E não pense você que quando um cristão comete um ato de imoralidade, que o Espírito sai. Não, o Espírito Santo continua ali. O Espírito Santo continua falando, abre o olho, sai dessa vida, isso não é mais para você. Peça perdão a Deus, só que acontece que às vezes nós vamos pecando, o nosso coração e o nosso ouvido vai sendo tapados pelo pecado e nós vamos ficando cegos e não estamos vendo a vida de pecado que nós estamos vivendo. E é necessário que possamos, então, estarmos vigilantes e atentos para que nós não venhamos a pecar. O cristão deve, em Cristo, mortificar essas atividades. Colossenses 3,5 diz, portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é a idolatria. O cristão deve entender que o corpo não é para a imoralidade, mas o seu corpo é para o Senhor, em santificação. Algo interessante que nós devemos aprender é que, à medida que nós santificamos as nossas vidas, o pecado ele vai sendo limpando, só que isso é um processo que vai levar a nossa vida inteira. A vida inteira é o processo de limpar os nossos corações, de ficarmos livres do nosso pecado, mas cada um de nós temos um pecado de estimação, infelizmente. Tem algo em nós, aquilo que nós chamamos
do calcanhar de Aquiles de cada um de nós. Aquela fenda na nossa armadura que precisa ser fechada. Aquele pecado que está ali, que às vezes você ora a Deus para você se ver livre dele, ora a Deus para que você não peque mais, ore a Deus para que você não seja tentado, é o mesmo aquele que o Paulo vai dizer, quando ele pede, ele clama, ele faz campanha de oração, mas Jesus diz o seguinte, olha, a minha graça te basta. Então, como eu venço isso? Eu venço isso pedindo a Deus que me dê força para que eu pegue esse pecado e embale esse pecado como uma carne suja, uma carniça que está ali, eu possa embalar e suprimir ele, colocar ele lá embaixo, jogar terra, ele está ali, mas ele está sendo suprimido para que no dia da minha redenção eu seja completamente liberto desse pecado. Mas enquanto isso não acontece, eu vou ter que lutar todos os dias pela minha santificação. E a minha santificação de hoje não vale para amanhã. Eu luto hoje em santificação, fugindo do pecado. Amanhã, quando eu levanto, eu continuo pedindo a Deus que me dê força para que eu possa ser livre do meu pecado. Enquanto nós vivemos aqui, essa será a nossa luta. Famílias cheias do Espírito Santo dizem não à impureza. A palavra usada por Paulo aqui no grego é akatársia, que pode ser traduzido como impureza dos pensamentos, a fornicação e os desejos imundos. É a impureza que leva uma pessoa a ser imoral. É a impureza moral que destrói uma nação. Nós vivemos isso na nossa nação. Nós vivemos isso com a imoralidade, a corrupção, e nós que acessamos as redes sociais, existe uma exposição do indivíduo, da casca, do corpo. As academias estão cheias de pessoas que estão postando fotos, fazendo exercício e tantas coisas. São corpos perfeitos, são pessoas que estão com o seu coração e o seu espírito apodrecido. Porque não sabem que é necessário se livrar destas coisas e não colocar isso em primeiro lugar para que a sua vida seja uma vida abençoada e feliz. Estão preocupados com a opinião alheia, mas não se importam com o que Deus diz. A palavra de Deus em Deuteronômio nos dá a receita que nós precisamos para ter os nossos pensamentos puros e para afastar de nós a fornicação e os desejos imundos e a impureza. Deuteronômio 6, do verso 4 em diante, diz: escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Estas palavras que lhe ordeno estarão em seu coração. Vocês as inculcará nos seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa e andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. O que Deus está dizendo para nós aqui se chama discipulado. Nós precisamos ser discipulados e Deus quer que nós sejamos discipuladores dos nossos filhos. Se nós queremos que a nossa vida seja uma vida de santidade, se nós nos preocupamos com os nossos filhos, nós devemos inculcar em nós mesmos e na vida dos nossos filhos a palavra do Senhor, inculcar, gravar algo no espírito de alguém, repetir seguidamente um ensino, para que eles possam aprender. Repetição. Para que eles possam guardar, para que eles possam ter no seu coração e na sua mente, para que eles possam ser protegidos.
E a nossa maior preocupação nesse mundo de hoje é a nossa família, é os nossos filhos. Quando, uns tempos atrás, Israel era solteiro, e ele falou, pai, eles nunca foram de sair para fora, sempre estavam em casa, né? As amizades sempre foram as amizades da igreja. Aí começa a trabalhar, conhece outras pessoas. Pai, vai ter um churrasco aí, num lugar, na casa de uns amigos. E eu queria ir. E eu falei assim, pode ir. E a Clarete falou assim, não vai não. Mãe é mais, né? Eu falei, não, pode ir. Ele está com 18, 19 anos, como é que eu vou falar não? Né? Se segurar, parece que o negócio de se segurar fica pior, né? Aí ele foi. E a Clarete foi junto, no coração, né? No pensamento, na preocupação. E ela, você ligou para Israel? Liga para Israel, porque eu falei para ele o seguinte, ele foi de carona, e eu falei, ó, se o seu amigo que está dando carona estiver bebendo, quando você vier embora, me liga que eu vou buscar. E ela falou assim, a minha preocupação é que ele ceda às tentações lá e começa a beber. Peguei e falei, nós temos que confiar na educação que nós demos para ele. Não tem o que fazer. Vamos orar e confiar. E a hora foi passando, a tarde foi passando, quando foi umas 6h30, ele ligou para mim, pai, falei, oi, pode vir me buscar? Falei, posso, passa o endereço. Aí eu fui lá, peguei ele, ele falou, pai, esse mundo aí não é para nós não. O cara que me dá carona está deitado lá, bêbado lá, todo vomitado, esse negócio não é para nós não. Eu deixo você ir porque você tem que conhecer o que é, né? A gente tem que... Eu falei, minha vida é na igreja mesmo. Graças a Deus por isso. É a misericórdia de Deus. Não é mérito de pai, não é mérito de mãe. É porque quando você se dispõe a ter a sua vida na presença do Senhor, mesmo com lutas, com dificuldades, com pecados, mas se você se põe na presença do Senhor, o Senhor honra a sua fé e abençoa a sua família. Isso é mérito de Deus. Por isso que nós precisamos discipular a nós mesmos. Precisamos aceitar o discipulado de Deus, a igreja, os pastores, o professor da escola bíblica, o diácono da igreja, aceitar de Deus que isso vem para nós e nós imprimimos no coração dos nossos filhos, dos nossos netos. E eu estou doido para nascer meus netos. Já comprei livro, já falei para os irmãos aqui. Já comprei livro de história da Bíblia, já comprei brinquedo, eu quero, vou participar da caminhada deles na escola, vou lá ver o que eles estão ensinando, eu quero acompanhar de perto, porque eu quero ensinar a palavra de Deus para as pessoas, para os meus netos. Famílias cheias do fruto do Espírito dizem não à libertinagem. É interessante demais essa palavra, porque ela, traduzida do grego lá, ela é uma palavrinha difícil de ser lida, que chama-se aseugeia. Anote essa palavra, aseugeia, com G. Ela pode ser traduzida como lascívia, libertinagem, sensualidade, ações indecentes, busca por prazer sexual. A libertinagem é o estágio do pecado em que o homem deixa de se importar com aquilo que Deus ou os homens pensam a respeito das suas ações. Tempos atrás, eu, conversando com uma pessoa, e um conhecido de longa data, e caminhou na igreja comigo uma vez, e ele simplesmente vive uma vida de total, obrigado, querido, de total abandono das coisas de Deus. Mas a vida de total abandono se tornou uma coisa tão estranha que ele não tem mais nem medo, irmão Emílio, de postar coisas indecentes na rede social. Ele não tem mais vergonha. Você faz isso? Faz, eu gosto de fazer. Mas a sua família, não estou nem aí. Mas a igreja, não estou nem aí. E Deus? Ele falou assim, rapaz, eu nem sei se Deus existe. Você vê pessoas que às vezes são criadas na igreja, mas que deixam o pecado tomar conta do seu coração
e ele atinge um estágio do pecado na sua vida em que ele não se importa. Em que ele não se importa com mais nada. E a palavra de Deus nos ensina que nós precisamos aprender a ter uma vida que agrada ao Senhor. A pessoa vive uma vida de pecado e perde o respeito próprio e o senso de vergonha. Romanos 13 vai dizer isso lá no verso 13. Vivamos dignamente em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venham satisfazer os desejos da carne. É santidade de vida. É estar atento, vigiando para que não peque. Se pecar, ouça a voz do Espírito, peça perdão, ainda há tempo. Ainda há tempo. Mas eu sei também que uma pessoa dessa nunca conheceu a Jesus, uma pessoa que abandona, que vira as costas, ela nunca teve experiências com Jesus, porque se ela tem uma experiência com Jesus, Jesus realmente transforma. E a pessoa realmente abandona a sua vida de pecado. Famílias cheias do Espírito Santo dizem não à idolatria. Deus é prioridade em sua vida. Deus está sentado no trono da sua vida. Família é importante, mas ela não é a prioridade. O trabalho é importante, mas ela não é a prioridade. A faculdade é importante, mas ela não é a prioridade. Os relacionamentos é importante, mas ela não é a prioridade. A diversão, o passeio e descanso é importante, mas não é a prioridade. A prioridade de alguém que tem Jesus no coração é a sua comunhão com Deus. Igreja é importante, mas ela não é a prioridade. Ministério é importante, mas ele também não é a prioridade. A prioridade é a sua comunhão com Deus. Tem muita gente que está envolvida em tantas coisas da igreja, mas está longe de Deus. É um paradoxo. Deus chama a pessoa para ter comunhão, a pessoa vem para Jesus, recebe Jesus como Salvador, se envolve nos trabalhos da igreja, mas está longe de Deus. Não tem vida de comunhão com Deus. Quando lê a Bíblia, lê para os outros. Quando prepara um estudo, prepara para os outros, mas não tem uma vida devocional para si mesmo. Pastor, acontece muito isso, sabia? Isso acontece muito com o pastor, quando ele está muito preocupado com tudo que está acontecendo na igreja, mas se esquece de si mesmo. Por isso que tem muita gente crente que ama Jesus, mas que infelizmente está sofrendo de depressão, tristeza, não tem alegria no ministério, porque não tem comunhão com Jesus. A palavra de Deus nos diz em Romanos capítulo 1, do verso 1, 21 a 23, quando diz: porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, e nem lhes deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos ou loucos, e trocaram a glória de Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, ou aos quadrúpedes e aos répteis. Paulo está falando aqui da idolatria, quando nós tiramos Deus do centro do nosso coração e colocamos outras coisas. E entre essas outras coisas pode ser tudo aquilo que eu disse aqui, mas pode ser mais também, porque ele vai dizer em Colossenses 3,5, portanto façam morrer tudo que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. Qualquer coisa que toma o lugar de Deus é idolatria. Qualquer coisa.
E por isso nós precisamos estar atentos. A idolatria, ela tira Deus do centro da nossa vida. E nós precisamos colocar o Senhor no centro, para que a nossa vida seja uma vida cristocêntrica. E em último lugar, famílias cheias do fruto do Espírito Santo dizem não à falta de amor ao próximo. Aqui entra o verso 20 e 21, quando Paulo, falando das obras da carne, ele vai dizer inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Tudo relacionado com o próximo. Nós não podemos permitir que essas coisas possam tomar conta do nosso coração. Paulo também vai dizer em Romanos capítulo 8, vai dizer que porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus e nem pode estar, porque está em pecado. A inimizade ocorria entre os judeus, gentios, gregos, bárbaros. Hoje, a inimizade acontece entre igrejas, denominações, entre comportamento humano. Se alguém hoje é hétero, ele é taxado, né, de tantas coisas. Se alguém decide ser homossexual, também ele é taxado. E se alguém decide não ser nada, né, que é o neutro, né, se decide não ser nada, também é taxado. Todos nós somos amados por Deus. Hétero, homo, neutro, como querem dizer. Deus amou o mundo, Deus amou a todos. E todos devem vir a Deus como está. Mas Deus vai mudar a sua vida. Deus vai mudar o meu comportamento de hétero. Deus vai mudar o comportamento do homossexual. Deus vai mudar aquele que acha que é neutro. Mas Deus faz mudança para que nós possamos ser a semelhança dele. E para nós sermos a semelhança dele, tanto o homossexual, quanto o hétero, quanto o neutro, tem que morrer e nascer de novo. E aceitar Jesus como Salvador e Senhor. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que tinha ódio no coração, não tenha mais. Aquele que tem a mente pornográfica, não tenha mais. Aquele que tem um coração homossexual, não tenha mais. Aquele que é homofóbico, não seja mais. Aquele que odeia negros, não odeia mais. Aquele que odeia branco, não odeia mais. Aquele que odeia Jesus, não odeia mais. Todos precisam nascer de novo. E alguém que segue a Jesus, alguém que, uma família que é cheia do fruto do Espírito, ele tem essa condição e tem em seu coração, aprendendo que você pode, então, viver da forma correta na presença do Senhor, deixando Deus tirar tudo aquilo que não presta e começa a colocar, então, na sua vida amor, alegria, paz, amabilidade, bondade, domínio próprio. Termino essa mensagem lendo o texto de Gálatas, capítulo 5, o verso 16, que Paulo diz à igreja de Jesus: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Que o Senhor nos abençoe. Vamos fechar os nossos olhos. Quero orar com você. Senhor, em nome de Jesus, nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra, Pai. Ó Deus, compreendemos
que temos uma natureza má, mas compreendemos também que recebemos do Senhor uma nova natureza. E nós te pedimos, Senhor, que em nome de Jesus, limpa, ó Deus, o nosso coração. Arranca toda maldade, toda lascívia, todo desejo sexual ilícito. Limpa o nosso coração, ó Deus, porque nós queremos ser santos na Tua presença, Pai. Queremos ser instrumentos nas Tuas mãos para ser amável, para ser bondoso, para ter compaixão, para ter domínio do nosso próprio corpo e ter domínio da nossa própria natureza má, Pai. Em nome de Jesus. Abençoa os meus irmãos e irmãs que aqui estão, aqueles que participam pela internet e os nossos amigos também que se fazem presente. Cuida de cada um de nós. Nós te louvamos e agradecemos, porque em Jesus, nós podemos receber do Teu Espírito Santo o fruto que vem dele para alegrar e transformar as nossas vidas. Muito obrigado. Ó Deus, e se tem alguém aqui nesta noite que participa conosco aqui ou participa de casa, que ainda, ó Deus, não recebeu o Seu Santo Espírito, ó Deus, não confessou Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, ó Deus, que ele possa nos procurar ainda nessa noite e dizer: pastor, eu quero o Espírito Santo em minha vida, eu reconheço o meu pecado e aceito Jesus como meu Salvador. Faça isso, Senhor. Faça essa obra na vida daqueles que precisam ser transformados. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém.